Olá, Lúcio Rodrigo mais uma vez aqui e esse é o nosso segundo vídeo da nossa série Insights sobre discipulado. E o segundo assunto que eu quero tratar com você é a respeito da diferença entre salvação e discipulado. O texto que eu quero usar é Marcos capítulo 10, dos versículos 17 até o 22, é a história de Jesus e do jovem rico. Antes de entrar no conceito de discipulado, eu quero mencionar algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto. É interessante que Jesus ele teve encontro com muitas pessoas. E essas pessoas que vieram a Cristo saíram melhores do que chegaram. Saíram curadas, transformadas, salvas, alegres, felizes. Mas esse jovem é a única pessoa que tem um encontro com Cristo e ele sai pior do que quando ele chegou. Onde está o problema em tudo isso aqui? A questão é aonde esse encontro acontece. O caminho de Jesus era a subida para Jerusalém. Ou seja, Jesus estava caminhando em direção à cruz. Se você pudesse agora por alguns segundos se colocar no lugar de Jesus. São seus últimos dias de vida e alguém vem perguntar algo para você e você tem agora as suas últimas palavras, aquilo que vai ficar marcado, aquilo que vai entrar para a história. Sobre o que você falaria? Qual seria a sua perspectiva? Qual seria a sua visão a respeito daquilo que pode resumir a sua vida como um todo? Jesus é perguntado pelo jovem rico a respeito da vida eterna. E a resposta de Jesus é a respeito de discipulado. Aquele jovem se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus pergunta para ele: você conhece os mandamentos? E Jesus cita os mandamentos. Ele diz: Jesus, eu tenho praticado isso desde a minha infância, desde a minha adolescência. Aí Jesus dá uma ordem para ele, 5 imperativos. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, então vem e segue-me. Essas 5 coisas que Jesus fala para esse jovem não são 5 coisas diferentes. O assunto aqui é discipulado. Os imperativos que Jesus usa para falar com esse jovem é a descrição do discipulado, de como o discipulado é na prática. Essas coisas que Jesus ele orientou esse jovem, elas brotam do discipulado. É o discipulado em ação. Jesus não queria que aquele jovem ficasse pobre. Jesus queria fazer daquele jovem um discípulo. Qual é a diferença entre salvação e discipulado? São 2 coisas fundamentais para a nossa vida cristã e nós precisamos entender. A primeira coisa é que salvação envolve vir a Cristo. Discipulado envolve seguir a Cristo. O apelo de Jesus a respeito de salvação está claro nas Escrituras. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o primeiro passo. A primeira palavra no Evangelho de Mateus é: venham a mim. As últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus é: vão após mim, sigam-me. Tem a ver com discipulado. A segunda coisa que quero mencionar, usando esse texto, é que salvação envolve eu entender que Cristo me ama. Discipulado envolve eu entender se de fato eu estou amando a Cristo. O Evangelho é sobre o quanto Deus amou o mundo. O discipulado é sobre o quanto eu amo a Deus. Esse texto deixa claro que Jesus amava aquele jovem. A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Alguns estudiosos da Bíblia, eles vão definir que essa ação de Jesus, amar aquele jovem, não era uma ação qualquer. Era uma ação que pôde ser vista. Jesus provavelmente o abraçou, o beijou, o acariciou. Nós não temos dificuldade de entender que Deus nos ama. A Bíblia é clara em falar sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não temos dificuldade de entender que Deus nos ama, mas a pergunta é: nós estamos amando a Cristo? Estamos conseguindo dar uma resposta ao amor de Deus? A terceira coisa que esse texto me ensina é que o discipulado não é uma exigência para a salvação. Eu não preciso ser discípulo para ser salvo, mas o discipulado é uma obrigação de cada pessoa salva. A ordem que Jesus dá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, é um imperativo. Jesus não abriu precedentes para questionamentos, alguém que pudesse dizer até mesmo não a essa ordem. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, você precisa responder ao chamado de Jesus para o discipulado. E por que é tão difícil para nós entendermos esse conceito, ou essa diferença entre salvação e discipulado? Billy Graham ele resume isso da seguinte forma: a salvação ela é de graça, mas o discipulado ele vai custar
tudo aquilo que nós temos. O jovem rico, ele queria ser salvo. Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mas ele não queria ser discípulo, porque Jesus olhou para ele e disse, vem e segue-me. O jovem rico queria ser salvo, ele queria ter a vida eterna, mas ele não queria ser discípulo, ele não queria ir e seguir a Jesus. Greg Alton, ele diz o seguinte, ser cristão é uma afirmação do que Cristo fez por mim. Ser discípulo é uma afirmação do que eu estou fazendo por Cristo. Eu concluí esse vídeo usando uma frase de Dietrich Bonhoeffer, que ele diz que salvação sem discipulado é uma graça barata. Espero que você tenha gostado do nosso segundo vídeo da série Insights sobre discipulado. E nesse segundo vídeo eu quero indicar um livro de John Stott chamado O Discípulo Radical. Esse livro vai impulsionar você para viver um novo nível de discipulado com Jesus. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Compartilhe com o maior número de pessoas. Que Deus abençoe você.